a questão do rodeio rock, duas perguntas. Uma, o Lucas Luco, como que foi? Quem vai ser o protagonista? A ideia foi o Lucas Luco de primeira, tinham outras opções, que a gente fala muito de casting aqui no canal, né? Lucas Luco foi a primeira opção, puta, vamos pegar o Lucas Luco. O Lucas Luco, ele é um cara bonitão, tal, vai ficar legal na tela. E a outra pergunta é, tiveram estúdios que tentaram mudar o roteiro? Felipe, vamos fazer isso aqui, vamos colocar aqui e tal, vamos tentar, porque a sua história lembra muito a história do Stallone com o Rocky, né? E o Rocky, ele queria ser o protagonista. A exigência dele é que ele tinha que ser o Rocky. Teve isso. Eu escrevi para eu fazer o protagonista, né? E contando uma muito interna aqui, e com a Netflix eles queriam um elenco mais jovem, porque inclusive contratualmente era para eu fazer e tal. E foi muito difícil para mim, sendo sincero, abrir mão, né, de fazer. Foi muito difícil, foi mais de um mês assim para eu aceitar. Eu posso imaginar. Foi muito difícil, assim. Mas tinha uma coisa um argumento que me convenceu muito, essa questão da passagem de tempo. Se eu tivesse escrito, né, se tivesse acontecido logo quando eu tinha escrito, que eu ainda tinha... Eu tô com 50, né? Tudo bem, ainda dava para fazer, mas assim, faz sentido, né? Acabou fazendo sentido. E o Lucas também fez muito bem. Ele, por ser músico, ser sertanejo, eu acho que também teve uma sinergia, né, dele com... Então, assim, mas não foi fácil, cara. Eu acho que talvez tenha sido a decisão profissional mais dolorosa da minha carreira, assim, de abrir mão, mas, de novo, valeu. Eu fiquei feliz com o resultado, né? Daí eu escolhi, falei assim, então, mas eu vou fazer o vilão. Eu falei, não, eu vou, não faço, mas eu vou fazer. Grande Jaques. O grande Jaques Barreto. Jaques Barreto. E é isso, cara, faz parte da história, né? Assim, às vezes, para quem de repente não viveu isso, pode ser mais simples, né? Mas, cara, você tem um projeto que você escreveu com tantos anos batalhando, assim, que você sonhou, que tinha o exemplo do Stallone, né? Eu falo, cara, o Stallone não cedeu, também não vou ceder, né? Mas não é isso, é que chega um momento que você fala, cara, eu prefiro que o filme aconteça, né? Do que eu tá com ele, o roteiro na gaveta e não existia o filme, né? Então, e tinha esse sentido, né? Que não era meramente porque a gente não quer você, né? Não, a gente quer alguém que seja mais novo, que tenha mais... que é isso, né? Quando eu escrevi, eu tinha, sei lá, acho que 39, eu acho, não lembro agora, 40, sei lá. Eu filmei, a gente foi filmar, tava com 49 já, né? Então, querendo ou não, né? Tem uma questão disso, né? Do typecasting, né? De você ter o casting ali mais adequado, assim. E gostei muito, cara, de ter feito o meu primeiro vilão no cinema. Eu já tinha feito um vilão num filme um filme de terror chamado Percepção do Medo. Mas assim, pro grande público eu só fiz mocinho, né? Nunca fiz em novela, então é muito engraçado, né? Depois muita gente que viu falou assim, poxa, você fazendo vilão, mas eu gostei e tal, né? Porque o pessoal se acostuma, né? É igual o Stallone nunca fez vilão, né? Pô, acho que vai fazer agora, né? Esse filme no Armor. No Armor. Agora vilão... No Tulsa King aí ele faz um anti-hero, né? É isso aí. Um anti-herói. Mas é isso, né, cara? Eu novamente, pra mim, realmente foi é um prêmio, assim, pra mim, esse filme, né? Que ele exista, que ele ainda tá, né? Tá rolando, volta e meia tem gente que né, posta e me marca, né? Gente que tá ainda descobrindo, né? Porque o filme, durante o lançamento, né? A própria plataforma, ela expõe um pouco mais, mas volta e meia, quando eu vou entrar lá, eu vejo, romance, assim, eu vejo tá lá ele e tal, e o pessoal continua assistindo, né? Legal. Ô Felipe, a gente tá falando da dificuldade de você fazer um filme aqui no Brasil, que você tem que ir lá, bater na porta, daí você tem um investimento. Eu queria saber da tua percepção da tão polêmica Lei Rouanet, que é...
Porque lá nos Estados Unidos, você tem, como você disse, você tem uma indústria já preparada para você fazer o filme, para sustentar a indústria que é muito importante para eles. Sim. Não dá pra gente comparar a indústria americana, a realidade americana com a realidade brasileira, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos fundos de investimento de cinema, né? Então os caras, é investidor que investe em cinema. Então eles não têm aqui a nossa principal dificuldade é financeira, não é de equipe, né? Tem muita gente talentosa, é realmente grana, né? Então tem esse discurso, né, de será que, né, a cultura deve, vamos dizer, né, é uma coisa meio de mecenato, né? Se a cultura ela pode, que esse é um modelo mais europeu, né? Na Europa é um pouco mais comum assim você ter subsídio estatal assim à cultura, né? Então, sim, por exemplo, é difícil você ter uma orquestra sinfônica se você não tiver, né? Porque o que é popular? Infelizmente, né, uma sinfônica, um balé, alguma coisa assim, né, é difícil se sustentar só com ingresso, né? Né? Então, eu acho válido. Tudo bem, tem modelos de iniciativa, você pode ter um modelo, né, meio misto, né, de iniciativa privada, que aqui no Brasil, de certa forma, tem um pouco, né, com essas leis de né, isenção fiscal, né? É isso, a gente não pode esquecer que, sim, imposto é dinheiro nosso, né? É dinheiro que todo mundo paga e que vai ser revertido, né, para a cultura, no caso. Agora, o que eu acho importante é que não seja um instrumento de controle político, né? Então, assim, né, que você está usando essa verba para fazer propaganda de um partido ou de uma agenda política, porque você está subvertendo né, a iniciativa, não é para isso, né? Se é para fazer a cultura, legal, né? Tudo bem que você pode entrar numa discussão estética, subjetiva, do que é cultura, mas assim, infelizmente o Brasil, né, de certa forma ainda é um pouco refém disso, né? De tipo, quem está no poder usar esse recurso. Tipo, se você falar bem de mim, você tem. Não, isso aí entendeu? Né? Se você fizer um filme biográfico, né, falando que eu sou, né, o legalzão, né, do país, você tem o recurso. E você tem o outro lado, né, por exemplo, que às vezes esquece que a cultura é muito importante, é muito estratégica, né, e não vê essa importância da cultura no Brasil, né? Então, não é que eu estou puxando a sardinha, né, para o meu lado, mas assim, política, muitas vezes o cidadão não vai acompanhar, né, não vai saber os senadores, os congressistas, que lei que passou, que lei que não passou, que emenda que passou. Agora, ele vai ver muitas vezes um cantor, uma cantora falando, olha, vote, né? Então o poder a cultura, o poder que ela tem na formação do entendimento, né, social, isso não é nada novo, né, cara? Isso Maquiavel já falava, né? Isso é muito antigo, né? Então é isso, né? Eu acho que a gente, num país verdadeiramente democrático, a cultura tem que ter, todo mundo deve ter acesso, né, à cultura, todo mundo deve se ver, né, se ver representado, e sim, né, existe aí, principalmente mais recentemente com essa questão que vocês tratam também da lacração do woke, né, que é promovido por empresas, entendeu? Então a empresa fala, eu patrocino, mas você tem toda a minha lista aqui, que daí ele vem com a ESG, com a certificação do ISO que ele quer ter, né? Então, vendo, né, já do RH, vem para uma questão, uma imposição, uma cartilha artística. Você fala, cara, mas não, peraí. Então você tá me obrigando a ter que, na minha obra, a ter que me sujeitar a agenda que a empresa tá. Cara, na empresa você vai ter já teu benefício de isenção, você vai ter benefício da promoção da tua marca, que vai estar atrelada aqui, né? Quando o filme aparecer, vai estar lá o logo da tua empresa. Ainda acima disso, agora você quer ter uma interferência artística no projeto, né? De o que né? Então, eu acho que, né, espero que a gente esteja vivendo aí
na volta do pêndulo aí desse, né, que tem uma... Porque não só no Brasil, a gente vê, né, vocês acompanham isso sempre, né, dessa questão de impérios midiáticos, né, que, cara, tão chumbo atrás de chumbo, né, é gente que tem muita grana e tal, e muitas vezes não se preocupa com o balanço trimestral ali, mas os acionistas sim sofrem, né, e uma hora, cara, é isso, você tá, às vezes, acabando com a tua própria... teu próprio acervo, né? Teu próprio propriedade intelectual, assim, de personagens, você tá destruindo isso, cara, né? Coisas que pagaram uma fortuna para adquirir aquela propriedade intelectual, e aí você chega lá e a galerinha woke subverte tudo aquilo, destrói. Você tem ali décadas e décadas, gerações e gerações fãs daquela propriedade intelectual que se sente traída. Você fala, cara, isso aqui vocês estão roubando meu dinheiro e meu tempo de eu estar indo no cinema pagar um negócio que além da questão emocional, né? Vocês falaram, é isso, você cresce vendo um negócio. Um exemplo que eu falo, claro, é Guerra nas Estrelas. Uma das grandes influências para mim que eu cresci foi Guerra nas Estrelas, que não falo Star Wars, eu falo Guerra nas Estrelas. E, cara, depois eu vi essa última trilogia, meu Deus, cara, é uma coisa que você sai com raiva, né? Você fala, cara, isso é um tapa na cara de quem gosta, de quem paga, de quem compra merchandising. E a coisa só existe porque tem fã, cara, que tem, né? Exatamente. Fã que sustenta. Então, sabe, porque você tem uma agenda política que você quer subverter e acho que e outra coisa é o patronizing, que fala em inglês, né? Acha que as pessoas não vão perceber, né? É tão explícito, é tão na cara. Ah, não, ninguém percebeu o que vocês estão fazendo aí com os personagens, né? Ninguém percebeu, né? É tão sutil o que vocês estão fazendo, né? Isso. Vocês vão doutrinar todo mundo vai sair doutrinado. Fala, pô, pelo amor de Deus, né? Então é esse tipo de coisa que irrita, né, cara? Que irrita e que eu acho que espero, né? E tem já um movimento, né? Tem gente falando, cara, a gente é uma mordaça, né? Eu em 2014 eu fiz uma peça no Centro Cultural do Banco do Brasil chamada Aula Magna com Stalin, de um dramaturgo inglês, David Pownell, baseado em fatos reais. A história é basicamente uma noite de Natal, Stalin chama os dois grandes compositores clássicos contemporâneos daquela época, né, que era o Prokofiev e o Shostakovich, para ir no Kremlin. E, né, quando eu estava ensaiando, eu fui pesquisar, vi documentário que o Shostakovich era mais ou menos a música clássica naquela época, né, nos anos 40, 50 na Rússia, é como se fosse o sertanejo no Brasil hoje em dia. Os caras eram estrelas. Mesmo assim, né, no documentário, a filha do Shostakovich conta que quando o pai era chamado no Kremlin, ele se despedia da família. Caraca, meu. Então imagina a Ivete Sangalo se despedindo da família porque chamaram ela para falar com... Nesse nível, quer dizer, não adiantava o cara ser estrela, ser conhecido, porque o cara tinha medo dele não sair vivo. E nessa noite o Stalin tá falando com, cara, dois gênios da música, ele vai querer ensinar a música para os caras, ele vai falar de uma cartilha, porque isso aconteceu realmente, né, na União Soviética. Houve, depois da Segunda Guerra, uma cartilha estética que os compositores tinham que seguir para o quê? Para elevar o ânimo da população, para falar que estava, entendeu? Para sustentar o governo, basicamente. E, cara, para um artista, isso, cara, é vender a alma, né, cara? Porque você fala, não, cara, isso, a arte é arte. E a arte vem de um lugar verdadeiro, né? Então, muita gente da classe artística não sabe, cara, infelizmente não conhece de história. Gente muito talentosa, mas que não conhece. Né? Não, é só... Eu, cara, fui para mais de 50 países, fui para a Rússia, fui para a Ucrânia, fui para a Hungria, fui para todos os países da União, né, da ex-União Soviética. Namorei uma menina, uma estoniana, que cresceu na época que ainda tinha a União Soviética, antes da queda do muro. E quando você vê a realidade, inclusive, pô, eu fui para Budapeste, acho que em 2016, ainda tinha prédio com tiro, cara, cravado. Né? Quando você vê que em Praga teve estudante que ateou fogo em si mesmo contra a ocupação, né, o regime soviético, museus atrás de museu, né, próprio em Tallinn, em Tallinn, na Estônia, um museu
Eu fui ver sobre a ocupação, eu achei que era ocupação nazista, era ocupação soviética, porque os nazistas ocuparam acho que 1 ano e pouco, 2, não sei, chegou a 2 anos, e os soviéticos libertaram, mas nunca saíram. Então, por exemplo, os estonianos odeiam, porque falam, cara, a gente ficou aqui, né? Mas também fui para a Rússia, conheci russos, gente, a cultura russa é incrível, isso a gente tem que separar, né, o povo do governo, né? Fui por exemplo, para o Camboja, né? Visitei os campos, os killing fields lá do Pol Pot, assim. Enfim, aí a gente entra nessa coisa histórica de quando você vê, cara, o custo humano, né? A dor realmente de quem viveu, cara. Fui pro Vietnã, cara, conversei ano passado, conversei com uma moça lá, e perguntando, e agora, como é e tal, eu falei, o que você pode falar ainda? Ela falou, não posso falar. Eu não posso, porque a gente... tem uma economia de mercado, né? Como na China, que eu também fui com eles, né? Esse misto assim, mas ainda o controle, cara. Eles têm medo ainda. E é o que a gente está vivendo aqui. Você tem medo que você fala. Você não sabe que você pode ser, né, perseguido de tal forma. Muita gente fora do Brasil, exilado, porque a gente está num estado de exceção, cara. Né? Achar que a gente não está é que a gente tenta manter uma normalidade, né? Mas as coisas, cara, as coisas não estão... Isso é tudo pro forma, né, meu? Vivemos numa democracia.